Boa noite, iniciando mais uma live do IARGS. Hoje nós vamos falar sobre publicidade na advocacia com a doutora Roberta Schau. Ela já entrou aqui. Boa noite, doutora Roberta. Já vou lhe convidar a participar. A doutora Roberta então já está ingressando. Boa noite, doutora Sulamita, tudo bem? Lembrando, então, a todos que a doutora Sulamita Santos Cabral, em nome de toda a diretoria do IARGS. Boa noite, doutora, tudo bem? Deixa eu ver que está cortando Boa aqui um noite, pouquinho a minha tudo bem? cabeça. Ai, acho que agora ficou melhor. Boa noite, a doutora Regina É um prazer estar aqui Guimarães. com você. Prazer é todo nosso em te receber. Hoje vamos bater um papo ou fazer uma palestra mais informal, digamos assim, sobre a publicidade na advocacia. Eu vou solicitar a Terezinha, que ela não me disse hoje. Eu queria saber, Terezinha, quantos nós já temos inscritos, que a doutora Sulamita gosta que a gente fale sempre. Quantos no Instagram, quantos no YouTube, quantos no Facebook e quantos no Twitter. Por favor, Terezinha, nos avisa. Ela vai colocando aqui. A doutora Mônica Guazelli, a doutora Regina Guimarães, que é secretária-geral da OAB, está nos prestigiando a doutora Roberta. Eu vou fazer uma breve leitura do seu currículo, então, doutora. Deixa eu achar ele aqui no meu computador. Doutora Roberta, que é advogada atuante na área penal desde 2006. É especialista em Direito Público pela Escola Superior do Verbo Jurídico. Especialista em Ciências Penais pela PUC. Especialista em Direito Penal Empresarial também pela PUC. Foi tesoureira adjunta da Associação dos Advogados Criminalistas do Rio Grande do Sul no período de 2008 a 2010. É membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais desde 2014. É secretária-geral da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Foi instrutora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E ela é membro da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB, que é a CEFEP. Ela também é conselheira seccional da OAB, no período de 2019 a 2021, e julgadora da segunda Câmara Recursal e do órgão especial da OAB. E está fazendo mestrado em Direito na Fundação do Ministério Público. Bem-vinda, mais uma vez lhe digo aqui, doutora. Agradeço a sua participação, em nome da doutora Sulamita, de toda a diretoria do IARGS. Agradeço também a Terezinha Tarcitano, que é a assessora de imprensa do IARGS e minha fiel escudeira. Nós somos uma dupla imbatível. Olha que ela está colocando. São 3.207 seguidores no Facebook. Isso tudo durante a pandemia foi aumentando. 441 inscritos no YouTube, mas pula assim, ó. Meu Deus. Aí eu falei errado antes, era no Facebook aqueles 3.000 e pouco. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Agora ela vai colocando. Eu vou passar a palavra, então, à doutora Camila, que já estou falando muita bobagem, eu acho, hoje, né, doutora? Boa noite a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a doutora Sulamita Cabral, nossa presidente do IARGS, e também a toda a diretoria, a Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS, a doutora Regina Guimarães, que eu já vi que entrou na live, a nossa secretária-geral da OAB. Um agradecimento especial ao presidente Sérgio Leal Martinez, que é o presidente da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB. Agradecer sempre a oportunidade de me deixar permanecer na comissão. E um agradecimento especial também a todos os colaboradores da comissão, que mesmo durante a pandemia seguiram atuando sempre de casa e agora um pouco mais conseguem circular pela OAB. Os processos na CEFEP em momento algum pararam durante a pandemia. Muito pelo contrário. No início da pandemia, eu acho que com o pessoal mais em casa, com os colegas mais em casa, mais na frente do notebook e usando mais o celular, aumentou um pouco a demanda da comissão de fiscalização. Então, a nossa comissão não parou em momento algum. Sim, eu estava até ali, a gente conversou um pouquinho antes da live, e eu estava perguntando para a doutora Roberta como é que está essa questão da publicidade nos meios digitais, nas mídias digitais.
porque eu ainda disse para ela, eu sou do tempo que mal podia ter uma plaquinha na porta do escritório e era isso. Mas tu estavas me explicando que não, que é possível sim fazer um perfil em nome de um escritório, né? Com um perfil profissional, que isso não tem problema algum, isso não é uma coisa ilegal. Não, não, de forma alguma. Existe ainda restrições em relação à placa. Pois, ó, então Falando eu um não tô pouquinho, assim tão antiquada. não, falando um pouquinho rapidamente sobre a placa na frente do escritório, a placa do escritório profissional, Sim, existe uma discussão muito grande, principalmente sobre o tamanho da placa. Qual o tamanho que pode, qual o tamanho que não pode. Essa é uma discussão. Como é que a eterna gente vai praticamente, prever, é, porque como é que a gente vai normatizar ou regulamentar um tamanho de placa se o tamanho dos escritórios variam, se o sim, tamanho da variam. fachada dos prédios variam? Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Então, essa matéria está afetada no Conselho Federal da OAB. A gente está aguardando um parecer lá que nos dê algum parâmetro ou alguma forma de calcular o tamanho, dimensionar o tamanho de placa. Por hora, serve. Por hora, a gente tem como base a descrição, a sobriedade, nada muito grande. Não posso Sim, usar um paredão para fazer, mas a questão da placa ela ainda existe. Não está tão desatualizada não, assim. então eu não É tô um assim problema, tão causa errada, problema. porque isso sempre, eu me lembro, é Não. sempre um problema, né? E a gente procura, claro, tá, fazer tudo sempre, mas eu sempre fico com receio. Cada vez que eu vou fazer, ou até um cartão novo, ou realmente um logotipo, né? Eu sempre fico, será que isso pode, não pode? Cuidando, né, para ser uma coisa sóbria. Porque isso também são coisas, como é que eu vou dizer? Cada uma é de gosto também, né? Às vezes, para mim, a cor, sei lá, verde já acho muito chamativo, mas para outra pessoa, não. E depende, né? Isso também não é só uma característica assim da. Como é que eu vou dizer? Da personalidade da pessoa também, né? Exatamente, exatamente. Agora, os cartões mais utilizados, ou que a gente está começando a ver com bastante frequência, são os cartões virtuais, Sim, que circulando pelo Instagram, a gente vê anúncios de fazermos seu cartão profissional por R$ 70, R$ 80, dependendo, enfim, mas é assim, é um sim, valor ínfimo se comparado ao cartão impresso que a gente entrega. claro. E a gente não tem no código de ética ou no regulamento Conta um cartão dos. especificamente Sim, regras quanto ao cartão virtual. Então, porque o que isso que a nem gente faz? A gente existia, né? trabalha. Não Não é existia. exatamente. Então, a gente trabalha com analogia. O que que eu posso colocar no cartão físico, eu posso colocar no cartão virtual, Sim, são as mesmas né? coisas, não Então, pode ser CD. exato, exato, são as mesmas coisas. É o parâmetro que a gente faz por analogia. O que pode no físico, pode também no virtual, no eletrônico. Porque realmente, É né? bem interessante. Sim, né, doutora? Porque como é que tu vai dar um cartão físico agora? Nem pode, né? Não é, é até uma Não, questão, até regra de etiqueta, não pode dar nada físico. Então, tu capaz de tu tá até na frente da pessoa, mas tu manda pelo celular, pelo WhatsApp. Ou por uhum, outra maneira, uhum, por e-mail, não sei, mas são regras que perfeito. mudaram assim rapidamente, né? A gente teve que se adaptar. Sim, mas a gente teve que se adaptar, é novidade, mas a regra, a analogia segue. O Sim, cartão eu posso entregar para quem me pede. Eu não posso sair na rua entregando o panfletando. cartão, porque é comparado à panfletagem. O cartão virtual é a mesma coisa. Se alguém me pede, eu posso enviar. Eu não posso pegar o meu cartão virtual e sair espalhando por grupos e grupos de WhatsApp. Claro. Né? A nossa prova muda um pouco, mas a infração segue a mesma, é comparado à panfletagem. Sim, não pode. É irregular, fica uma coisa Não pode. irregular. Eu Do, posso ter o cartão, mas eu só posso dar para quem pede. sim, ou para alguém que eu conheço e, ó, me apresento, né, e Isso, tal. Até uma forma de networking. Bom, aí também é diferente. isso. E eu estava falando também contigo sobre o rádio, que aí
porque como é que... Fiquei sempre... Me traz essa dúvida. Tá, nas mídias, né, novas mídias, digamos assim, é possível. Mas no rádio, tu estava me explicando que não, que a gente não pode fazer propaganda no rádio. Nem na TV, óbvio. Não, não, a rede e a TV tem veículos que a gente diz que são veículos proibidos, veículos não permitidos. O rádio é um deles. Não importa que tipo de propaganda, entre aspas, eu vincule do meu escritório na rádio. Ele sempre vai ser irregular, porque eu não posso fazer publicidade do escritório em rádio. Perfeito. TV é a mesma coisa. TV é a mesma coisa. Não vai existir uma publicidade irregular de escritório de advocacia em TV. Porque o veículo TV, ele é proibido. Eu Ele posso ir nem na rádio, pode dar uma fazer. entrevista. Eu posso ir na rádio ou na TV, dar uma entrevista sobre um determinado assunto, uma entrevista explicativa, um conteúdo explicativo, isso não teria problema. Agora, eu já não posso dar referências do meu escritório ou aqueles anúncios rápidos que a gente ouve na rádio de manhã, Sim, fulano, advogados associados, matéria tal e tal e tal, endereço tal, telefone tal. Isso isso não não existe pode. discussão. Sim, isso Isso é não pode. propaganda. Olha só, doutora, eu me perdi aqui nas mensagens, fiquei lendo aquelas coisas que a Terezinha colocou, já temos 2.323 no Instagram, e nós temos uma mensagem aqui da Regina Soares para ti, que a doutora Roberta faz um trabalho extraordinário na Cefep e no Conselho Seccional. Deixa eu ver se tem Doutora mais. Regina Soares, colega de conselho, me socorre quando eu tenho dúvidas nos processos ético-disciplinares. Olha E aí, esses coisa dias boa. compareceu também no nosso grupo de estudos de processo ético-disciplinar para conversar com a gente sobre umas questões de processo. Ela é uma colega muito valorosa. Coisa boa, uma colega faz falta, né? Só quem precisa é que sabe. E a Terezinha também está nos colocando aqui que são informações importantíssimas para a classe dos advogados. Com certeza, Terezinha. A gente tem que saber tudo sobre a nossa profissão, né? Para poder trabalhar É, cada vez melhor. E dentro das é, regras, né? Dentro das normas legais vigentes. E eu respeitando, e digo eu acho que isso. também isso é uma forma de respeito aos demais colegas, né? Tem duas coisas que eu acho importante falar numa conversa sobre publicidade profissional. Primeira, são pouquíssimos artigos. Dentro Sim, do Código de Ética e Disciplina, se eu não estou enganada, do 39 ao 47. são bem Pouquíssimos pouquinhos. artigos. E a gente tem também o Provimento 94 de 2000, que tem também duas folhas, pouquíssimos artigos. A matéria em si, lógico, tem muita matéria para debate, tem muita questão controversa, que às vezes a gente tem que procurar uma jurisprudência, mas o tema, ele é enxuto, ele está ali. E existe uma crítica construtiva comum que tá desatualizado o provimento, ele é de 2000, e o Sim, código de ética em relação às mídias sociais, em relação a tudo que está acontecendo hoje. E eu entendo a crítica, e ela é uma crítica válida, mas qualquer ponto que eu pego hoje de problemas com as redes sociais, por exemplo, se sim, eu vou no código de ética, eu encontro alguma coisa para fazer analogia. Ou se eu não encontro, o que eu vou dizer? Não existe nada que proíbe. sim. Até este momento é válido. Se o Conselho Federal se manifestar diferente, bom, aí a gente vai rever. Mas não existe nada que proíba, então eu posso fazer. Sim, E isso é importante dizer. E outra questão às vezes eu vejo os colegas tratando publicidade profissional como se fosse uma coisa, uma matéria separada de tudo. E ela não é. A publicidade profissional, ela faz parte da ética do advogado. sim. Ela está dentro do código de Porque, ética. Um claro, colega que é antiético, um colega que faz publicidade irregular, ele é ele é antiético com o antiético. cliente e com o próprio colega. Exatamente. Exatamente. Então, não dá para separar como se fosse uma matéria Não. diversa porque faz parte da ética profissional Ou como se publicidade fosse irregular. uma loja, né? Uma coisa do comércio, É, que fosse uma concorrência, tá? Né? Lojas do mesmo segmento fazem propagandas e são concorrentes. Claro, a gente sabe que os colegas, nós trabalhamos, somos todos colegas, algumas horas concorremos, outras não,
Mas não somos, não é um comércio, né? É diferente ainda, né, doutora? Isso aí que eu acho que tem que ficar bem explícito, que a advocacia não pode ser mercantilizada. Embora Não, de tenha, forma a alguma. gente também não tem como conseguir um cliente se ninguém sabe quem a gente é, né? Se quem não é visto não é lembrado. Também tem tudo isso, né? Mas existe também um pensamento que eu acredito que está mudando, mas existe um pensamento mais antigo de advogados que estão aí há mais tempo, de que não pode fazer nada nas redes sociais, não pode usar Facebook, não pode usar Instagram, por exemplo. E Sim, pode, e pode, vou usar essas redes sociais da melhor forma possível dentro do que está previsto no CED, no Código de Ética e Disciplina, e no Provimento 94 de 2000. O meu escritório, ele pode ter uma página no Instagram, ele pode ter uma página no Facebook, ele pode ter um site, um que não é rede site, social, mas claro. ele pode ter um site. O que que eu vou ter no meu site? Ou no meu perfil de rede social? O meu nome e o meu número de ordem. Se eu faço parte de uma sociedade de advogados, o nome da sociedade e o número de ordem da sociedade embaixo. Então, é simples de fazer, a gente pode fazer sem problema nenhum. Que conteúdo eu vou colocar ali? Alguns colegas me perguntam se pode simplesmente compartilhar aqueles informativos, aqueles cards informativos do STJ, STF, CNA, enfim. Sim, Pode, não tem problema nenhum. Posso compartilhar esses cards, inclusive fazendo algum comentário explicativo, sim, alguma né? alusão àquilo ali, ou até uma opinião tua, né? Não há problema. Exato. Para Desde que tu já não ir diga, já. me consulte aqui que eu sei tudo desse assunto, né? Isso a gente não pode fazer. É, A desde que eu Terezinha não que, coloque a embaixo. Terezinha que sabe bem essa matéria, porque também dá assessoria de imprensa para vários colegas, ó, tá votando isso mesmo, pode, basta seguir o código de ética. Nunca esquecer o código de ética. Boa noite para a doutora Isabel Exato. Costa, que está entrando agora. Tudo bem, doutora? Também é uma das diretoras do E, IARC. e tem outras agora estão questionando muito sobre as lives. Eu posso fazer live? Claro que Sim, pode. não há problema entre dois colegas ou com Não há outros. problema. Não há problema. Tem coisas que a gente precisa observar. Por exemplo, eu não posso fazer uma live sobre determinada matéria e aí eu explico um tópico de interesse do meu escritório, que o meu escritório atue, e aí no final eu digo qualquer dúvida, entre em contato. Sim, ou Isso a gente não pode procure fazer. sim, ou procure um colega, isso aí a gente não pode dizer, né? Exato, mas posso fazer uma live com um outro colega tratando sobre determinado tema de interesse geral. Perguntam se a gente pode usar a caixa de perguntas do Instagram, aquela Sim, possibilidade de caixinha de perguntas. Claro, pode usar, não tem problema nenhum. Evita responder pergunta específica. sim. Se Sim, por alguém exemplo, até aqui, perguntar, se alguém pergunta uma coisa, né? Não é o caso, porque a gente não é, está falando um assunto de profissão, digamos assim, né? De processos e tal. Mas a gente se é, responde, tem que ter uma maneira para responder aquilo ali, não pode é, extrapolar. eu converso com os colegas e comento, eu não tenho como controlar a pergunta, eu tenho como controlar a resposta. Às Claro. vezes vem uma pergunta específica, se o colega está dando uma palestra ou está dando uma Sim, entrevista, enfim, vem uma pergunta específica, por exemplo, sou separado, meu filho está com a minha ex-mulher. bem consulta mesmo, Posso né? A pessoa faz pedir, uma bem consulta. consulta, posso pedir, não é muito a minha área, mas posso pedir revisão da pensão por causa da pandemia. Sim, Aí o colega fica. Aí a resposta mais para melhor sair da elegante. situação seria: olha, de maneira geral, a pandemia tem permitido, e assim vai, né? Não, É, não, não dá para responder aquela pergunta específica. não tem como, né? Aí já extrapola os limites. Mas a maioria Mas sabe, nada né, impede doutora? a. Consegue fazer, ter esse jogo de cintura. Uhum. Então, tu já falou que estão trabalhando bastante
Olha, o doutor Ricardo Breyer entrou agora na live. Boa noite, doutor. Obrigada por nos Boa noite, prestigiar. presidente. Eu estava aí começando a perguntar então aqui para a doutora Roberta. E ela disse que ela já tinha dito no início da live que estão trabalhando ininterruptamente, mas eu gostaria de saber se houve um aumento dos casos, assim, de queixas, de denúncia ou não, Roberta. Boa noite, ó. Tá deixando um abraço para ti, Roberta. Obrigada, presidente. Sim, teve uma demanda em razão da grande utilização das redes sociais, aumentou a publicidade pelas redes sociais, aumentaram as denúncias. Sim, O que começou a chegar de maneira geral? Denúncias porque os colegas faziam publicidade, faziam card e diziam, em razão da pandemia, estamos trabalhando sem atender consulta ou sem cobrar honorários, agentes de saúde e afins. sim. Não dá, né? Aí chega uma denúncia, né? Aí, bom, o direito material está aí, ele está valendo, eu não posso fazer captação de clientela, eu não posso dizer que eu não posso cobrar consulta, nada disso a gente pode Sim, fazer. Aí, com muito jeito, sai o parecer da nossa comissão explicando que é publicidade irregular, não pode fazer, o colega precisa retirar e que existem outras formas de auxiliar nesse momento difícil, né? sim, Sai o parecer, vai para o doutor Martinez, sempre diligente. O nosso parecer, via de regra, ele é acolhido ou não, ou acolhido em parte. Vai uma notificação para o colega. O que acontece? Tem um card no meu Instagram dizendo não estamos cobrando, em razão da pandemia, não estamos cobrando consulta de médicos, por exemplo. sim. Profissionais da saúde em Aí geral. fica profissionais da saúde. Aí fica aquele card no meu feed, né? Sim, Entra no meu Instagram, aparece aquele card. O que a gente orienta? Apaga o card, claro. Tira apaga aquilo só do aquele ar. card. São 2 toques, acabou. Sim, Aí sai não o nosso precisa ter parecer. uma punição até imediata daquilo ali. Exato, sai, o colega deleta Facebook ou Instagram, deleta, informa a gente que deletou aquele card específico. O membro da comissão, relator desse processo, vai até o feed, confere se não está mais lá e, via de regra, se opina pelo arquivamento da denúncia. Os pareceres dos membros, eles são opinativos, a palavra final é do nosso presidente, do Dr. Sérgio Leão Martinez, e, via de regra, o encaminhamento é esse, quando se resolve, assim, sem maiores problemas, né? Porque, Sim, às vezes, é só um deslize do colega. Às exatamente. É o vezes que eu é um ia dizer. Não, não descuido. é um assim de maldade ou Não é de. uma, não é uma captação irregular predatória, não é uma publicidade irregular predatória. Tá ali, Sim, foi um deslize, acontece. Porque sim. o que a gente faz? Chegou uma denúncia porque tem um card irregular no teu Sim, Instagram. no meu Instagram. Tá. Eu vou olhar todo o teu feed. Eu vou olhar Claro. todo o teu Instagram. Eu vou olhar todas as informações que estão ali relativas a ti, ao teu escritório. Eu vou no teu Facebook, eu vou fazer a mesma coisa. Sim, Perfil olha no pessoal, site, perfil. se existe um site daquele escritório, daquele advogado, né? Exato. A gente faz toda uma varredura. O membro relator, ele faz toda uma varredura das redes sociais, mídia, Google, tudo do advogado. Aí a gente relata, encontrei tal e tal irregularidade, ou não encontrei irregularidade, além daquela denunciada, e por fim encerra. Claro. Né? Tem alguns casos que o colega não quer cessar, ou o colega não, ou é alguma coisa bem mais grave, aí o encaminhamento já é um pouco diferente. Mas, Sim. via de regra, ele tem sido assim. A Tem gente tem se resolvido com solucionado facilidade. de forma pacífica, não é necessário que o processo siga adiante, que é melhor, né? Que é melhor para todo mundo. A Claro. Cefep, ela não pune, ela fiscaliza e educa, ensina. Sim, Então, eu vou dar um parecer dizendo, olha, é irregular, parece ser irregular por isso e por aquilo, melhor tirar, né? O colega tira e deu. Se o colega não tira ou é alguma coisa que não se resolve tão fácil, aí vai encaminhamento, tribunal de ética,
Aí Sim, o aí é processo preciso segue. seguir adiante, é preciso tomar medidas mais É, enérgicas. A Terezinha, isso, aí lá no a TED, nossa sim. fiel escudeira, está colocando aqui, ó, não pode propaganda profissional. O bom conteúdo já é uma propaganda regular, ela tem razão, tá certo. E a Tá doutora certo. Luciana Gondim está colocando, excelente, doutora Roberta. Doutora Luciana Gondim é colega lá de cima do Brasil, agora não me lembro o estado, mas é longe. Que legal, eu gosto quando tem gente de fora. Tudo bem, doutora Luciana? Muito obrigada por nos assistir, acompanhe as nossas lives. É um prazer recebê-los aqui. Todo mundo que é de fora, todo mundo que é daqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Muito legal, né? A gente conseguir atingir assim, bastante gente de vários lugares, que se fosse uma palestra física lá na sede do IARGS, com certeza não teríamos todo esse público, né, diferenciado. Teríamos o nosso público cativo, mas não de fora. Olha, ela está falando aqui que é de Recife, Pernambuco. É É, bem lá ela de veio para cima cá mesmo. estudar, foi minha colega. Que legal, coisa boa. Bom, dando continuidade então. Não pode rádio, não pode televisão, pode mídia social. E os jornais, que agora ainda existem em papel, mas também estão na internet. Como é que a gente trata? Os jornais é um grande depende, o que que eu vou colocar no jornal? Pois é, sim, mas a gente sabe que alguns jornais têm até colunas, tipo, classificados, dizendo para a pessoa colocar isso pode, isso não pode, Depende, mas teoricamente. assim, vamos falar do que a gente pode fazer, então, quem sabe? Tá, vamos falar o que Tá, pode. A vamos Grazi lá. tá falando que é de Caxias, tudo bem, Grazi? Doutora Grazi, né? Eu tenho que falar. A Graziela Valim, da ESA, querida colega também. Voltado às redes sociais, o que que tem chamado mais atenção e tem gerado muita dúvida agora na pandemia? Por exemplo, se a gente pode ou não usar o Google Ads. O Google Exatamente, AdWords, tá. Pois é, pode, não pode, uma coisa paga, né? para quem tem dúvida ou não conhece, o Google Ads é aquele, quando a gente digita, procura, faz uma busca no Google por um Isso, advogado ou por um especialista em determinada área, aparece em verdinho o anúncio e embaixo o nome do dos escritório ou o nome do outros. advogado. Tá, Isso. São anúncios pagos. Não existe, aí a gente volta para aquela questão, não existe norma específica dizendo que pode ou que não pode. tá. Sim, porque não existia também, né? Não temos. Não existia também. Então, se eu for considerar como um meio, como por exemplo o rádio é um meio, é um veículo, em tese eu posso. Existe alguma jurisprudência de tribunais, como por exemplo do Distrito Federal? O Distrito Federal diz que não, a gente não pode usar. É uma Tá, jurisprudência deles dizendo que o advogado lá não pode. tá. Já o Não TED de pode São fazer um Paulo, anúncio no Google Ads. já o TED de São Paulo se manifestou diferente. Sendo uma matéria regular, a gente pode usar o Google Ads sem problema nenhum. Se tiver ali o site do escritório, enfim, Sim, só o o nome do endereço, o advogado, telefone, uma busca mesmo, né? uma busca. O TED de São Paulo permitiu em jurisprudência. Não existe E aqui no Rio Grande aqui, do pois Sul, é, não existe nada contra. decisão. Não, então se eu não tenho nada contra, em tese eu posso usar, nada impede. Sim. Né? Isso Eu vai fico na depender do dúvida, como advogado. eu te disse, eu sempre fico na dúvida. Eu estava até, porque a gente fica revisando também isso, né? Ah, faz um site mais elaborado, não faz. Mas ao mesmo tempo, o que que eu penso? Tá, a pessoa vai botar o teu nome no Google e tu não existe, não vai aparecer. É ruim, né? É, Porque não existe mais guia telefone, não existe essas coisas de antigamente, né? Então, uma pessoa é. para te contactar, às vezes pode ser até uma indicação, né? Olha, eu gostei da doutora fulana, mas onde é que eu vou achar ela, né? Se não é alguém conhecido, é tênue, aquela coisa que a gente estava falando, são linhas muito tênues, né? Então, E
Mas, enfim, por hora aqui no Rio Grande do Sul a gente pode usar. Daqui a pouco surge uma Alguma decisão coisa diversa. ao contrário, mas por enquanto pode, não há problema. Por enquanto pode. Outra dúvida que surgiu muito com a pandemia foi o link para o. Eu tenho meu website, e Tá. aí dentro do meu website eu quero colocar um link para o WhatsApp. O que acontece na Ah, prática? As pessoas estão acessando o site, pelo celular. sim, Aí do celular eu procuro um advogado especialista na área trabalhista, por exemplo. Aí tá. eu entro no site do colega, né, do advogado. O site é bom, ele trata da matéria do meu interesse, eu quero ligar para ele. Tem ali o linkzinho, o desenho do WhatsApp, verdinho. Sim, tu clica em cima e Clica já vai para aquele número. e já fala com o colega. Pode ou não pode? Pode. Não dá, não posso chamar isso de captação de clientela, porque é alguém interessado no meu site, interessado então na matéria que eu trabalho, Sim, que entrou no meu site, quer dizer, a pessoa entrou no meu procurou, site, ela né? me Procurou. procurou. Então, por hora, não existe proibição, a gente pode usar, o site pode ter o link ali interativo direto do WhatsApp sem problema nenhum. Acho que eu não sei, não vi mesmo nenhum problema, porque tá, é uma maneira moderna de ir direto para aquele número, né? Vamos Exato, ver. e que está sendo muito Muito utilizada porque o utilizado. pessoal tá abrindo o site pelo celular, né? Claro, porque na verdade agora a gente usa mais o celular do que o computador ainda, né? Para problema da Exato. cervical, então, a beleza. Sim. Outra dúvida em Sim. relação ao site que tem aparecido é o uso de chatbot. O O que é chatbot ou chatbot, chatbot. doutora? Ajuda aí a. O chatbot ou chatbox é quando a gente entra no site, Tá, pelo computador, por exemplo, levanta uma abinha dizendo no que posso ajudá-lo. Sou tá. assistente virtual, no que posso ajudá-lo. Entendi. Esse é o chatbot. Tá. Grosso modo, esse é o Sim, chatbot. explicando aqui para as pessoas que não sabem muito. Tá. Também chamado de inteligência artificial, ou robô artificial, é Sim, chatbot. Para resumir, é chatbot. tá. Pode ou não pode usar? Não tenho nada dizendo que eu não posso usar. Sim. Desde que, desde que o chatbot forneça informações voltadas a informações do escritório. Escritório, Sim. endereço tal, posso perguntar para o chatbot Horário de responde. Idiomas funcionamento. que o escritório tem, telefone, isso, área de atuação, isso o Sim. chatbot pode dar sem problema nenhum. O que a gente viu com a pandemia também é chatbots que te encaminham um link e a Hum. pessoa interessada, o potencial cliente, clica no link e ali, por exemplo, abre um formulário que o interessado preenche e aí o chatbot diz se tu tem direito ou não a Sim, uma determinada seria uma ação. consulta, uma pré-consulta, digamos assim. Sim, aí não pode mesmo, né? Exato. Isso não pode de forma alguma. O chatbot ele não substitui o advogado. O Sim, advogado robô, a inteligência artificial, ela não pode de forma alguma substituir o advogado. Ele está ali para responder perguntas básicas do escritório. sim, ele pode ser uma coisa até um chamariz para a pessoa ver que é um site moderno e tal, que está, né, ligado, antenado com as últimas tendências, assim, mas as perguntas têm que ser aquelas básicas de sempre, né? Só os dados do escritório e tal, não pode responder mesmo como se fosse um advogado artificial, digamos assim. Não, de forma alguma. Essa tecnologia ela está começando, É né? uma coisa bem nova, bem recente. Sim, ainda vai dar. Eu acho que Então, ainda vem muita coisa pela frente, né, doutora? Quanto a essa com questão de certeza. chatbot ou do uso da inteligência artificial para a advocacia, ainda temos muito chão pela frente. Embora a pandemia, acho que até nos forçou a entrar nesse futuro, assim, né? Mas ainda não estamos. Não sei se a gente está preparado para tudo isso. Não sei. Eu fico sempre meio assustada quando se É, fala eu disso, né? também. É.
Também. Mas não adianta, a pandemia nos jogou. É, Eu assisti uma live esses dias também do presidente da Comissão de Tecnologia e Informação, acho que é esse o nome da OAB, e ele disse que a pandemia nos jogou o caminho que era para levar ainda algum tempo, a pandemia nos jogou lá dentro. sim, é Então, verdade. então ali teve um desenvolvimento muito rápido num período muito curto. E isso vai nos causar problemas, alguns problemas isso vai nos causar. Sim, mas a gente ainda não sabe bem o que, mas fatalmente virão, né? Denúncias, virão queixas, que aí vão ter que ser resolvidas conforme cada caso, né? Cada um também vai fazer as perguntas que quiser, vai, não tem como saber, né? Futuro ainda vem por aí. Deixa eu É. pensar mais outra E, coisa. Fala, e não te tem interrompo. começou a surgir também, de uns tempos para cá, a informação no site que, por exemplo, o escritório faz atuação pro bono, ou o escritório recebe clientes na forma pro bono. Isso é complicado. Pois é. O nosso CED, o Código de Ética e Disciplina, ele prevê atuação pro bono. Está lá no 30. Tá. Também, pouquíssimos artigos. O advogado ele pode atuar pro bono com algumas restrições. A principal delas, se eu não estou enganada, é que por um determinado período tu não pode atuar de novo para aquela pessoa e cobrar dela. É porque o Sim, que é atuação pro bono? É a atuação que tu faz sem sem cobrar honorários, é sem isso, cobrar. né? Tá. Exatamente. A gente pode fazer. O que a gente não pode fazer é a divulgação do pro bono, Disso, porque isso é desse captação de serviço. clientela. Sim, sim. Claro, por exemplo, eu não Isso é cobro de captação de ti, mas clientela. eu ganho depois os honorários de sucumbência, óbvio, né? Tem alguma coisa aí por trás. Exato, Sim, não deixa até de ser exato. uma propaganda enganosa, né? Ou eu não cobro de ti, mas aí eu acabo atendendo toda a tua família e cobrando Sim, deles. não cobrei de ti, mas cobro dos outros, pagam a tua parte. É. A atuação pro bono, ela é discreta, ela é possível, só que ela deve ser exercida de forma moderada e discreta, É como né? tudo. Eu entendo que tudo tem que ser o mais discreto possível. Não dá para ser muito assim, chamariz, Chamativo. chamativo, né? É. Chamativo. Mas tá, mas aí era o que eu tava até te falando também, que é uma questão de gosto, né? Às vezes eu gosto de verde limão e não acho que é tão chamativo, e o outro vai achar que é um horror. Então também é uma questão bem difícil, né? É, é interessante isso porque o nosso código fala de sobriedade e discrição. Sim, O que é sóbrio, o que é discreto? Varia. Mas varia, é. dificilmente vem uma denúncia em razão de uma cor, de utilização de uma cor. Sim, sim, é. Também aí é demais, né? Mas, bom, poderia, né? Se alguém se incomodar. Vem a denúncia porque a publicidade, tudo bem, a publicidade está em verde limão piscante. Sim, Mas aí, o que eu tenho nessa publicidade? O tipo de ação, quanto eu cobro, a forma que eu cobro, dizendo inclusive que eu não cobro. Aí eu dificilmente preciso trabalhar a cor para claro, conseguir enquadrar em algum artigo ou inciso do código, claro. Mas se né? disser em verde limão o nome e o número da OAB, também não tem problema. Só vai estar nessa cor bem chamante. Aí pode não ser discreto. Pode incomodar alguém. É, mas por simples, pura falta de descrição, Muito não me recordo, recordo né? se já É, teve acho isso. que é muito difícil. Não me recordo. Eu tô Não me levando aqui recordo. assim ao extremo isso, né? Não é É, possível. geralmente tem outras coisas junto. Outros problemas mais graves, né? Isso. Outra dúvida que também aparece com frequência é se eu posso impulsionar ou patrocinar direct, perdão, card. Tá. Sim, Eu também no tenho Instagram ou no card, Facebook. Sim. isso. Aí eu pago para aquele card atingir pessoas X Número que a X. gente acaba comprando, a gente acaba comprando ali.
distância, idade, perfil, né? A gente compra um perfil e envia para aquelas pessoas. O impulsionamento, ele é como a placa profissional. Tá. Essa matéria começou a vir muita denúncia e muita discussão. Não se tem um parâmetro, porque Sim. envolve muitas coisas. E essa matéria também está afetada no Conselho Federal. O Conselho Federal não se manifestou Ainda não tem ainda. uma decisão. Não. Então, por enquanto, se pode usar sem maiores problemas, desde que o texto que eu esteja impulsionando ou a imagem que eu esteja impulsionando dentro Sim, de obedeça os a limites publicidade é da. regular. Tá. Isso, a publicidade ela é regular. A questão seria só sobre o impulsionamento ou não. E eu vou fazer uma pergunta que. Tá, Zara, vou passar vergonha. Mas como é que eu sei que aquele card é pago, é impulsionado? E eu tô lá olhando o Instagram Porque porque vai aparecer pago? Não. tu tá correndo o Sim, dedinho ali no feed. Aí tá. aparece uma imagem de uma pessoa que tu não sabe quem é, nunca viu, Ah, sim, que não não é sabe meu do que se trata amigo, não é nada. Tá, entendi. isso. Aí em cima da imagem tá escrito patrocinado. Isso mesmo, tá. No Aquilo é Stories isso está impulsionado. acontecendo também. Tá. No Stories está acontecendo também. É verdade, sim, tu olha um, dois stories e vem uma. Eu chamo propaganda já, tá, mas vem um patrocinado, isso mesmo. Tá. Que eu nunca vi de nenhum de advogado, nada. Isso, claro, de muitas marcas e tal, mas nunca, No não sei. Facebook, Tem no alguma Facebook coisa? tu tem, no Facebook tem, de colegas advogados tem. E se o conteúdo está permitido, não tem Não problema. tem Mas tem, eu, problema. eu já recebi. Tá. E aqui, de novo, voltamos, é uma linha tênue, né? É difícil de dizer, mas tem que seguir as regrinhas, sempre dentro das regrinhas do código. Que mais de dúvidas, Tem, doutora? Tu sabe mais que. tem outra, tem outra dúvida que surgiu muito com a pandemia, que foi o webinar. Se advogado pode ou Sim, não pode fazer o webinar. O não webinar é sei. É um. como se fosse um congresso online, uma palestra, não? Eu entendo assim, não sei se é isso. Exato, ele pode ser gravado ou pode ser ao vivo. E tem pessoas assistindo. Sim. A questão é Pode ser cobrado ou qual não o também, né? conteúdo. Tá. Até pode ser cobrado. Isso Aí não eu é posso vender um problema. curso. Eu, advogada, posso vender um Pois curso é, não. desde que não seja captação de clientela. Agora, Sim. eu não posso promover um webinar voltado, por exemplo, a um público específico, tentando vender para eles algum tipo de ação. Ah, sim. Sim, Isso eu a gente posso não dar pode uma fazer. palestra sobre um determinado tema, mas eu não direcionado àquelas pessoas, sei lá, quem tem conta de luz e não quer pagar a luz, eu faço lá uma palestra para essas pessoas. Não Exato, dá para ser assim. exato, exatamente. Pode Mas o ser bem webinar em direcionado. si, ele é permitido. Outra dúvida é se a gente pode ou não pode fazer lista de transmissão pelo WhatsApp. Ah, eu já acho meio Depende. dele. É, acho pior essa do que o webinar, não sei. Vamos ver o que tu vai dizer pra gente. Mas pensa que se eu fizer uma lista de transmissão, por exemplo, só com os meus clientes, ação tramitando, Sim, procuração já são dada, teus contrato feito, clientes, são né, meus clientes. constituídos. Nada impede. Nada impede que eu tenha uma lista de transmissão para dizer, por exemplo, Sim, se é em até razão da uma ação que pandemia, seja de todos eles, né? Uma ação conjunta. É verdade. Já tinha me ocorrido isso nada aí. impede. Né? Mas é que o que está acontecendo? Doutora Cláudia Sobreira, presidente Boa da noite, CMA. doutora Cláudia. O que que Bem-vinda. acontece? O que que acontece? Às vezes tu entra na lista de transmissão de alguém que tu conhece porque ele tem teu número de celular, mas tu não tem interesse naquela matéria. Isso foi uma denúncia, chegou mais de uma denúncia similar a isso. Hum, Tu acaba ingressando ou tu acaba recebendo mensagem de quem tu não pediu, sim, de colegas fazendo publicidade, propaganda, na verdade, dessa forma. Não é dá? bem difícil, né? É. Os colegas eles ficaram mais criativos com a pandemia. Muito, muito.
tem aparecido muita coisa nova. E a maioria, ainda bem, é regular. Ela é só diferente, mas Sim, ela é é regular. Só diferente, que, claro, exatamente. São coisas diferenciadas que não existiam até certo tempo atrás, né? Mas tá. mas ainda bem que a maioria é permitido, mas de vez em quando aparece alguém inventivo demais. Não Sim. dá para fazer. Alguns anos atrás tinha um clipezinho de um escritório que passava, todo mundo mandava pelo WhatsApp também. Era bem propaganda, assim. Sim, Então as pessoas também sim. é bem isso, são bem criativos, mas isso também não pode, né, doutor? Fazer um videozinho ou uma propaganda e mandar pelo WhatsApp, e aí vai indo, sei lá, viraliza aquilo ali. É considerado também uma propaganda, não pode, né? É, bem complicado, assim. Pois E é, dependendo do tamanho, não se resolve só com uma notificaçãozinha e uma retirada. Às vezes o problema é bem mais é bem grave, mais grave, né? É. Sinto que né? hoje em Às dia não, vezes a propaganda não precisa ser só na televisão ou no rádio, né? Existe, ficou, isso aí se espalha de uma tal forma que para ser às notícia não vezes precisa mais aparecer na TV, né? não, às vezes É, a publicidade toma uma proporção tão grande que a OAB acaba intervindo como instituição e toma atitudes bem mais enérgicas, sim, são né? necessárias Mas, porque afetam toda a categoria, né? mas é raro. Não Ainda são muitos, assim, sim. não são muitos. Não são muitos, ainda bem. Acho que como tu falou ali no início, é um deslize, acontece, um equipe, sei lá, ou a pessoa vê todo mundo fazendo tanta coisa, também quer fazer e se excede um pouco a mais que os outros, né? Não sabe o limite certinho. Ou tô A amenizando gente. muito. Não, a gente já conhece ali na comissão e nas câmaras, nas turmas julgadoras também, Tribunal de Ética, pelo perfil a gente já conhece quem cometeu um deslize e quem fez de Sim, propósito, quem fez com aquele sem intuito se mesmo de importar. propaganda, né? A gente já percebe mais ou menos até a resposta do colega, como alguns recebem uma simples notificação da comissão, Sim, dizendo, olha, aquele card de tal data, ela é regular, favor apagar, e o colega fica apavorado. E às vezes tem sim, uns que é. exigem, E né? E tem às uns que vezes nem tem uns devem que estar nem exigem, aí. Azar. não, não. Mas aí esses vão se entender direto no TED. É, Aí já é. a Se eles têm doutora a Cláudia sorte está de colocando passar aqui, pela ó. Cefep, A criatividade passou dos limites em alguns casos. E a Terezinha acho que é, também colocou isso aqui. A criatividade está sobressaindo na pandemia. Mas é. é que tá todo mundo Mas muito tempo livre, né? Mentira, agora já tá todo mundo bem louco trabalhando. sim. Mas a maioria é o deslize, a maioria, quando vê que erra, tenta consertar, Sim, e ainda bem que é assim. Ainda ainda bem que é bem, com assim. O certeza, número, ainda bem. eu, eu não sei os números, eu não saberia passar os números, Sim, mas eu posso falar pela minha experiência pessoal como relatora da Cefep. A maioria dos processos, a maioria esmagadora dos processos que eu encaminho, opinando pela notificação e o colega é notificado, ele cessa a publicidade irregular e acaba ali. sim, é uma coisa Acho que imediata. esse ano eu consigo contar nos dedos de uma mão, assim, alguns que tiveram que tomar uma medida diversa dessa, Sim, uma coisa mais enérgica. Teve que ir uma coisa adiante. mais enérgica. Que É, que bom que é seguido o nosso código de ética, que são seguidas as regras. Eu fico contente de saber isso, doutora. Porque às vezes falam tão, a nossa profissão, né, tão desvalorizada por muitas pessoas. Tá difícil, eu acho cada vez mais difícil às vezes advogar e essas lives todas foram muito boas. A gente vai criando coragem, vendo os problemas, né, dos colegas que enfrentam são os mesmos, que as dificuldades uns se ajudam aos outros. É muito interessante isso. Então, estou gostando muito de estar fazendo as lives, como eu estava te dizendo, que comecei assim também do nada. E sempre, né, tentando representar o Instituto dos Advogados da melhor maneira e levar o conhecimento jurídico, que é um
o maior intuito do Instituto, né, que é a sua vocação nata, que é disseminar o conhecimento jurídico. Então, a gente sempre procura, né, fazer tudo dentro das regras, e estamos vivendo essa experiência agora de conversar com inúmeros colegas diversos sobre diversos temas. E esse teu tema, a gente não tinha ainda tido a oportunidade de conversar. Olha, a doutora Sulamita está se manifestando. Doutora Roberta, cumprimentos pelo importante trabalho que realiza. Realmente, é muito importante, doutora Roberta. E eu diria que é fundamental, né, para a nossa profissão. Tem que ter essa fiscalização, essa regulamentação. Como já falei, acho que é um respeito entre os colegas, né? Claro. Tem que ter. Tem que ter. De novo, faz parte da ética profissional, não é uma matéria separada. Publicidade profissional está dentro da ética profissional. Sim. Quando se faz uma publicidade regular, sabendo que ela é irregular, insistindo nela, é o problema. A falta ética, ela é comigo, ela é contigo. O colega é antiético, né? Comigo, contigo, com todos. Com todos com toda nós. A categoria, então, com toda a classe. Exato. Então, tem que... A gente tenta da melhor forma possível, por meio dessas lives, de palestras, às vezes até tem colegas que ligam para a secretaria da comissão e os colaboradores atendem da melhor forma possível, porque tem muitas dúvidas. Esse trabalho de informação, ele é importante. É muito importante também. Porque até às vezes a pessoa tem vontade de fazer determinado anúncio, não é propaganda, mas isso aí, fazer um site, fazer, né, um perfil, e tem dúvidas, o que ela pode colocar, o que ela não pode, até se ela pode ter aquilo ali, né? É difícil. E aí, se pega uma pessoa que já prefere não se arriscar, a pessoa já não faz. A pessoa já não faz, e aí também tá perdendo, né? Deixando de aparecer, não de aparecer, mas de ser vista, de estar na vitrine, né? De se valer de um meio permitido, que muitos fazem. Exatamente. Né? E aí tu fica também na sombra, né? Também é difícil, né, de trabalhar assim também, escondido, digamos assim, que não precisa nem 8, nem 80, né? Isso que antes, eu tô vendo que o nosso tempo tá quase lá, antes de encerrar. Já faltam 8 minutinhos só. Vamos lá. Passa, tem muito assunto dentro da publicidade. Muito assunto, Isso verdade. que a gente falou basicamente de redes sociais, fora o restante. Sim. Eu queria te perguntar, por exemplo, se eu quero fazer uma denúncia, ou se exatamente isso que tu estava falando das dúvidas, é só pelo telefone? Existe algum meio através do site, pelo, sei lá, WhatsApp, alguma coisa assim? Vamos lá. Denúncia. Vamos começar pelo mais leve. Tá. Dúvidas. Dependendo da dúvida que eu tenho, a própria secretaria da comissão auxilia. Por exemplo, um colega que foi notificado. Sim. O colega foi notificado, não sabe o que fazer. Liga para a secretaria auxilia. O colega está... enfim, o colega viu alguma coisa diferente que não sabe se pode ou não ser publicidade regular, pode entrar em contato com a secretaria. A informação vai ser praticamente a mesma que eu vou dar agora. Na dúvida, faz a denúncia que a gente avalia. Tá. Né? Se for uma dúvida mais específica, uma dúvida de alguma coisa que talvez não tenha previsão ainda, talvez não tenha decisão ainda de jurisprudência do que é, do que não pode, a gente vai orientar a fazer uma pergunta para o Tribunal de Ética e Disciplina, fazer uma consulta em abstrato para o TED ou para o órgão especial, vai demorar um pouco mais, mas vai vir uma resposta. Perfeito. Quanto às denúncias, elas podem ser feitas de duas formas. Ou pelo e-mail da comissão, que é a maneira mais incomum, mas acontece, ou a maneira mais comum e mais prática, na minha opinião, pelo site da OAB. Entra no site da OAB, no lado direito da tela, tem ali rádio, não sei mais o que, SEDAP, prerrogativas, embaixo diz publicidade. Clica ali na publicidade. Clica ali. Vai aparecer um formulário. Aí a pessoa pode dar o nome dela, o denunciante pode dar o nome dele ou não.
Sim, pode ser anônimo. Pode ser anônimo, tem um espaço ali para juntar arquivos, por exemplo, eu posso fazer um print e colocar o print ali, né? Eu posso Tá. anexar a Sim, imagem, mostrar, demonstrar aquilo ali. isso, e aí envia. E Eu já vou essa te ler denúncia vai aqui, tem direto. vários recadinhos para ti, mas termina e aí eu Tá? leio. 5 E aí minutinhos. essa imagem, essa denúncia, ela vai direto para nossa comissão de uma forma mais formal. Os colegas às vezes mandam para o nosso WhatsApp, olha Sim. aqui, Aí não não dá, é uma né? denúncia. Claro, não é uma Não denúncia. dá, É uma eu preciso fofoca. formalizar. É, é. Às Sim, vezes eu tem que digo ser para uma os coisa colegas formal. da área de compliance, compliance é imenso, né? Tem Sim, trabalhista, tem. sim, Aí eu digo, gente, eu não sou canal de denúncia. Eu sou exatamente. canal de denúncia pelo site da OAB. Claro. Até porque tu não pode Então fazer a ali, denúncia, não adianta, né? Não tem. então Deixa eu... ali é a forma É a mais correta. melhor forma é no site. Deixa eu só É te a ler. melhor Vamos forma. voltar aqui, ó. A doutora Regina Guimarães, então, está colocando. Parabéns, Roberta. Excelente live, muito esclarecedora. Obrigada. A doutora Sulami está colocando. Live muito interessante e oportuna. Cumprimento a todos, especialmente a doutora Ana Amélia. Obrigada, doutora. A doutora Marisa, da Comissão da Mulher CMO, não sei o que é. Muito importante esta palestra. A ética deve estar sempre presente. O que é o CMO? CMO, não sei o que é. CMA. Não é que tá CMO. É, isso aqui é. Ah, não sei, acho que os óculos já não estão funcionando, os meus. E a doutora Carla Shostak está colocando excelente live, parabéns. Doutora Roberta, só tenho a lhe agradecer, foi maravilhoso. Olha, eu tinha várias dúvidas, me esclarecesse. A primeira de todas, eu sempre fico com receio dessa coisa da internet, de fazer qualquer coisa no Instagram. Agora já fico mais tranquila. Acho que eu vou até fazer um perfil do meu escritório. Vamos ver. Pode fazer. Pode fazer, Mas não saiba vou que a ser CPF presa. está atenta. Não vou ser presa. A CPF tá... Vamos fazer a chamada para a live da próxima quinta-feira, que vai ser com a doutora Líbia Suzana da Silva, e ela vai falar sobre educação e pandemia. Também um tema muito interessante. Quem vai fazer a live com ela é a Terezinha Tarstano, nossa assessora de imprensa. A doutora Cláudia Sobreira está colocando aqui parabéns, e a Clara Marisa, nossa colega lá do IARGS, também é membro cativo, está colocando parabéns, excelente informação e explanação. Agradeço mais uma vez em nome da doutora Sulamita, em nome de toda a diretoria do Instituto dos Advogados, e já fica o convite para uma próxima. Quem sabe, se estende essa pandemia, a gente faz mais lives. Tá bem, doutora Roberta? Estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Então, uma boa noite para ti, uma boa noite a todos. Eu vou desligar aqui e encerro a live, tá bem? Vou te desconectar então. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Bom, uma boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a presença de todos, a participação. Foi excelente a live. Convido mais uma vez também para a próxima quinta-feira, que vamos ter a live da doutora Líbia. Cadê? Doutora Líbia Suzana da Silva, que vai falar sobre educação e pandemia. Boa noite e até quinta-feira.